Olá, meus amigos e irmãos do canal Retorno da Glória, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém? E, meus amigos, já fazem alguns dias que as redes sociais têm falado muito sobre uma certa estátua que foi colocada em frente da sede da ONU lá em Nova York, e o motivo de tantos comentários, sendo a maior parte feita pelos cristãos, é que supostamente esse monumento tem as características da primeira besta apresentada em Apocalipse capítulo 13. E de acordo com a matéria que saiu na página da Rádio 93 FM, a estátua foi instalada na área externa da ONU e ela foi doada pelo governo de Oaxaca, no México. E na verdade, a estátua é um alebrije, que é um tipo de artesanato popular no México. Bom, os alebrijes são esculturas coloridas de criaturas fantasiosas da arte popular mexicana, e elas são esculpidas em madeira e também pintadas à mão, e foi Pedro Linares que criou os alebrijes após ele ter sonhado com algumas criaturas durante um período da sua vida em que ele esteve doente. E segundo uma lenda entre os mexicanos, somente esses seres de outro mundo seriam capazes de espantar os mais terríveis pesadelos. E diferente do que boa parte dos cristãos estão vendo na estátua, ela na verdade não é a mistura de um leopardo com urso e leão como na besta descrita em Apocalipse capítulo 13, mas sim, ela é a fusão de uma onça com a águia, que são animais fortes e também muito representativos na história pré-hispânica. E embora esse monumento realmente não faça referência direta à besta de Apocalipse capítulo 13, ainda assim, é interessante que ele seja posto em frente da ONU, pois os alebrijes não são considerados apenas peças de arte, mas também são considerados guias espirituais. E no Dia dos Mortos é comum os alebrijes estarem entre altares, velas acesas e também jantares partilhados. E amigos, embora os cristãos acabaram vendo semelhanças onde na verdade não haviam, em uma coisa, eles não estão tão equivocados, pois realmente as Nações Unidas têm e terão uma participação nas questões relacionadas à imagem da besta. Veja, como esse alebrije é um monumento de um ser folclórico e místico, da mesma forma, a imagem da besta se trata de um monumento à própria besta. Contudo, no folclore mexicano, essas criaturas místicas se tratam de seres de outro mundo e por isso a imagem deles, ou seja, o monumento para eles, podem ser esculpidos a fim de representar a forma que eles possuem. Mas no caso da imagem à besta de Apocalipse 13, não poderá haver uma escultura física, pois a besta a qual será feita uma imagem para ela não foi um ser místico, mas tão somente suas características híbridas de leopardo com pés de urso e boca de leão são símbolos que representam os impérios da Babilônia, que em Daniel capítulo 7 é simbolizada como um leão, também o império da Medo-Pérsia, que em Daniel 7 é representado pelo urso, e também o Império Grego, que em Daniel 7 é representado como um leopardo. E o fato desses impérios estarem reunidos em um só em Apocalipse capítulo 13, e o fato de ser adicionado a esses impérios 10 chifres e também 7 cabeças, isso nos remete ao quarto animal do capítulo 7 de Daniel, o qual representa Roma, e também nos remete a Apocalipse 17, que também está dando as características desse poder cristão que se apostatou e que possui em si traços tanto políticos como espirituais da Babilônia, da Medo-Pérsia e também da Grécia. E sendo que o animal de Apocalipse 13, o qual sobe do mar, não é um ser místico, mas sim um poder político religioso, então a imagem da besta apresentada em Apocalipse 13, versículos 14 e 15, não será esculpida em madeira, nem em pedra, nem em qualquer outra coisa física, porque essa imagem será formada entre o Estado e a religião, assim como a besta que sobe do mar era, na Idade Média, uma junção entre o Estado e a religião. E sabendo que a besta que sobe da terra, os Estados Unidos, passarão por cima da Constituição e unirão o Estado à religião, então
Por intermédio de decretos assinados pelo Congresso norte-americano, essa besta, ou seja, essa união do Estado com a Igreja, simbolicamente passará a ter fôlego, simbolicamente passará a ter vida. Mas qual será o papel da ONU nisso? Bom, antes de se tornar explícito na nota de $1, o desejo de um governo que abrangerá, de certa forma, todas as nações, Apocalipse 17 já falava que no fim dos tempos os reis da terra estarão unidos à besta para pelejarem contra o Cordeiro. E fazendo um link com Apocalipse 13, podemos então realmente ter a certeza de que a Bíblia já falava dessa aliança mundial, pois para que todos os grandes e pequenos, os ricos e os pobres, os livres e os escravos recebam uma certa marca sem a qual não poderão nem comprar nem vender, para isso, não há dúvidas de que seja necessário alguma espécie de consenso entre as nações para que tal coisa ocorra. E eu não estou citando o nome dessa aliança global, a qual está na nota de $1, por causa das restrições dessa plataforma aqui, ok? E, amigos, após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas surgiram. E surgiram exatamente com o propósito de preparar o caminho para essas uniões entre as nações, de forma que, estabelecendo essa grande aliança global, os decretos que serão estabelecidos lá nos Estados Unidos e que formarão uma imagem à besta, serão então facilmente implementados em todo o mundo. E se vocês querem saber um pouco mais sobre essa nova realidade que em breve teremos no mundo e qual o papel que a ONU desempenhará para isso, então eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, ok? Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E que a graça de Deus em Cristo Jesus esteja sobre todos vocês. Amém? Então, um grande abraço e até a próxima.